A Adidas e a Puma são duas das marcas esportivas mais icônicas do mundo, e ainda assim ambas estão localizadas nesta pequena cidade na Alemanha. Isso acontece porque essas duas empresas compartilham uma história muito controversa, cheia de traições, sabotagens e uma rivalidade de irmãos como nenhuma outra. Adolf e Rudolf Dassler eram irmãos, mas acabaram criando empresas de calçados rivais e se tornando inimigos amargos. A história da Adidas e da Puma foi como uma partida de xadrez que durou a vida inteira, onde ambos os irmãos não pararam por nada para tentar destruir o outro. Até hoje, a briga entre a família ainda divide toda a cidade onde nasceram, com uma metade apoiando a Adidas e a outra apoiando a Puma. Esta é uma história de mentiras, segredos e corrupção. Ela abrange duas guerras mundiais e revela como os fundadores se uniram ao partido nazista e produziram armas para o exército de Hitler. Dois irmãos ligados pelo sangue, mas separados pela ganância e ambição. Esta é a insana história real da Adidas e da Puma. Em 1998, Rudolf Dassler, conhecido como Rudi, nasceu em uma família pobre. Apenas 2 anos depois, seu irmão Adolf nasceu, conhecido como Adi, e é justo dizer que foi uma infância difícil para os dois irmãos. Eles viveram em uma cidadezinha na Alemanha conhecida por suas fábricas de calçados. O pai deles trabalhava em uma dessas fábricas, mas não ganhava o suficiente para sustentar toda a família. Então a mãe deles tocava um negócio de lavanderia. Ela lavava as roupas das pessoas e então Rudi e Adi entregavam tudo pela cidade e logo ficaram conhecidos como os meninos da lavanderia. No entanto, ambos os meninos foram posteriormente convocados para o exército alemão para lutar na Primeira Guerra Mundial. E quando retornaram para casa, o negócio de lavanderia da mãe deles perdeu todos os clientes. A guerra destruiu a economia da Alemanha e a situação parecia sombria. Mas foi Adi quem teve a ideia de negócio para tentar ajudar a família a sobreviver. Adi sempre teve interesse por atletismo e por muitos anos quis seguir os passos do pai e se tornar um fabricante de sapatos. Na época, as pessoas geralmente não tinham sapatos específicos para diferentes atividades. Então, Adi pensou que, se criasse sapatos com cravos específicos para a corrida, isso daria uma enorme vantagem aos atletas. E assim, Adi decidiu transformar o galpão da lavanderia de sua mãe em uma oficina para fabricar seus próprios sapatos. Havia alguns obstáculos importantes no caminho, no entanto. Adi não tinha dinheiro nem materiais, e a guerra havia derrubado as redes de eletricidade da cidade. No entanto, isso não o impediu. Em vez de comprar os materiais necessários para fazer os sapatos, Adi passou dias vasculhando antigos campos de batalha em busca de qualquer material que pudesse encontrar. Ele usava tiras de couro de capacetes, cordas de paraquedas quebrados e basicamente qualquer coisa que encontrasse para fazer sapatos. Para compensar a falta de eletricidade, Adi foi criativo. Ele prendeu uma cortadora de couro a uma roda de bicicleta e pediu a um de seus amigos para pedalar e dar a ele a energia de que precisava. Graças à improvisação de Adi, ele conseguiu fazer sapatos surpreendentemente duráveis, e eles se tornaram populares em sua cidade. Ele também ficou obcecado por cada detalhe dos sapatos e experimentou com todos os materiais e designs possíveis. Estava claro que seu negócio tinha potencial de expansão, então o irmão de Adi, Rudi, decidiu largar o emprego e trabalhar com Adi. Rudi era muito mais extrovertido e carismático do que seu irmão, então ele ficaria focado nas vendas. Enquanto isso, Adi adorava esportes e era perfeccionista com os designs, então ele ficaria encarregado de fabricar os sapatos. E assim parecia que juntos eles fariam uma ótima equipe. Então, em 1924, eles começaram oficialmente a fábrica de calçados esportivos dos irmãos Dassler. Claro, ninguém poderia prever que essa joint venture destruiria a família e levaria a 2 potências globais de calçados.
Rudi divulgou os sapatos Dassler para todos os clubes esportivos que conseguiu encontrar na Alemanha. As vendas aumentaram rapidamente, o que permitiu que os irmãos saíssem do apertado galpão da lavanderia de sua família e se mudassem para uma nova fábrica com melhores equipamentos e mais funcionários. Agora, eles podiam fazer sapatos de melhor qualidade e também expandir para chuteiras, o que foi uma boa jogada, pois o futebol estava se tornando cada vez mais popular no país. Rudi deu pares gratuitos para vários clubes de futebol, sabendo que assim que vissem a qualidade, eles queriam mais. E assim, os negócios iam bem para os irmãos. Adi continuava melhorando a qualidade de seus sapatos e Rudi continuava vendendo-os. Mas então Hitler subiu ao poder e nada seria mais o mesmo. Os nazistas começaram a promover intensamente o esporte e a aptidão física, como uma forma de fomentar o orgulho nacional do povo alemão, ou prepará-los para a guerra. Isso levou a uma demanda sem precedentes por sapatos esportivos, e os irmãos Dassler estavam lá para lucrar com isso. Adi e Rudi também se alistaram oficialmente no Partido Nazista. Alguns podem dizer que isso foi uma necessidade na época, caso você quisesse administrar um negócio na Alemanha, mas há evidências de que ambos eram realmente apoiadores de Hitler. Rudi era bastante vocal sobre suas opiniões políticas em apoio aos nazistas, e enquanto Adi era menos vocal, ele estava fortemente envolvido na juventude hitlerista. De qualquer forma, não há dúvida de que o negócio de calçados esportivos deles se beneficiou enormemente com o regime nazista. Mas a maior virada de todas aconteceu em 1936, quando a Alemanha sediou os Jogos Olímpicos. Este foi o primeiro Olimpíada transmitido pela televisão, e os irmãos perceberam que era uma oportunidade de marketing dourada. Se conseguissem fazer atletas olímpicos usarem seus sapatos, seria a propaganda perfeita. E havia um atleta em particular que eles queriam que usasse seus sapatos. Jesse Owens, um afro-americano que era um dos atletas mais populares do mundo. No entanto, patrocinar Jesse Owens foi uma jogada arriscada. Hitler via os Jogos Olímpicos como uma forma de demonstrar ao mundo o que ele acreditava ser a superioridade da raça ariana. Então, ter um atleta negro vencendo iria contra tudo o que Hitler queria. E assim, os irmãos Dassler serem vistos apoiando Jesse Owens foi sem dúvida arriscado. Mas Adi estava determinado a fazer isso, e foi até encontrar Jesse Owens na Vila Olímpica. Após uma breve conversa, ele mostrou a ele seus sapatos de corrida personalizados, e Jesse aceitou o presente e concordou em usar os sapatos durante os Jogos Olímpicos. Naquela época, as coisas eram diferentes. Os atletas estavam felizes por receber bons sapatos de graça e não esperavam nenhuma compensação adicional para usá-los. Jesse Owens acabou ganhando 4 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Berlim enquanto usava sapatos Dassler. Hitler ficou furioso, é claro, pois isso ia completamente contra a propaganda que ele estava tentando impulsionar de que a raça ariana era suprema. Mas isso foi, sem dúvida, uma incrível promoção para os irmãos, já que o melhor atleta dos Jogos Olímpicos estava usando seus sapatos. Graças a essa publicidade, os irmãos logo começaram a receber pedidos de todo o mundo. Na superfície, tudo parecia ótimo para a empresa deles. No entanto, nos bastidores, tensões começaram a crescer entre os dois irmãos, e as consequências da Olimpíada seriam o começo do fim. A fábrica dos Dassler estava mais movimentada do que nunca, mas os irmãos não conseguiam concordar sobre como lidar com isso. À medida que o estresse do negócio aumentava, as tensões entre os irmãos também aumentavam. Rudi achava que o negócio não seria nada sem seus esforços de vendas, enquanto Adi achava que o negócio não seria nada sem o seu produto. E as coisas ficaram ainda mais intensas depois que a Segunda Guerra Mundial estourou, já que todas as empresas eram esperadas a contribuir para o esforço de guerra. Então, a fábrica de sapatos Dassler se tornou fabricante de botas e armas para os soldados nazistas. Rudi viu isso como uma ameaça, porque durante a guerra, Adi estava claramente no comando. Ele era quem sabia sobre fabricação, e Rudi ficou paranoico achando que Adi o estava empurrando para fora dos negócios. Isso levou a muitas brigas. Mas para piorar as coisas,
Os irmãos haviam investido em uma propriedade juntos, então ambos estavam morando na mesma casa, com suas esposas e filhos. E assim, eles estavam passando quase todo o tempo juntos, e começaram a discutir mais do que nunca. Uma noite, quando as bombas aliadas estavam sendo lançadas sobre a Alemanha, Adi e sua esposa desceram para o porão para se proteger. Quando ele viu Rudy e sua esposa já lá, ele disse: "Os bastardos estão de volta novamente." Agora, Adi disse que estava se referindo aos aliados que estavam atualmente lançando bombas sobre eles, mas Rudy ficou convencido de que os comentários de Adi haviam sido direcionados a ele e sua esposa. Quando a família saiu daquele porão, Rudy e Adi não podiam mais se suportar. Logo depois, Rudy foi chamado para o exército, enquanto Adi foi autorizado a ficar para operar a fábrica que agora estava produzindo peças de tanques. Mas enquanto estava na linha de frente, Rudy ficou mais convencido de que Adi queria tomar conta da empresa para si. Então ele enviou uma carta dizendo que não achava que Adi tivesse caráter para liderar a empresa, e Rudy exigiu que sua esposa fosse sua representante enquanto ele estava com o exército. Mas Adi recusou. O ódio entre os irmãos se intensificou tanto que Rudy denunciou Adi às autoridades nazistas, alegando que ele estava acumulando couro que deveria ter sido usado no esforço de guerra. Como resultado, Adi foi brevemente detido e interrogado. Após o fim da guerra, o processo de desnazificação começou, onde os americanos levavam os alemães a julgamento para descobrir se haviam cometido crimes durante a guerra. Rudy foi preso devido a suspeitas de seu envolvimento pesado no regime nazista e passou 1 ano em um campo de prisioneiros de guerra. Durante esse tempo, ele ficou amargurado por seu irmão não fazer nada para ajudá-lo a ser liberado. Na verdade, os americanos depois revelaram que a prisão de Rudy havia sido resultado de uma denúncia que receberam, e Rudy ficou convencido de que foi Adi quem o entregou aos americanos para se livrar dele. Quando Rudy finalmente foi libertado da prisão, Adi estava passando pelo seu próprio julgamento, onde era suspeito de lucrar com a guerra, e Rudy não perdeu a chance de testemunhar contra ele. Claro, Adi negou tudo e, eventualmente, ambos os irmãos foram absolvidos. Mas depois de tudo o que aconteceu, eles não eram mais irmãos, eram inimigos jurados. Havia até rumores sobre um suposto caso entre Rudy e a esposa de Adi. E esse é o problema. Havia tantas alegações que é difícil saber o que é verdade. O que sabemos com certeza é que, após todas as brigas e traições, os irmãos não podiam mais se suportar e não havia mais como trabalharem juntos. E assim, em 1948, após meses de negociações amargas, Rudy e Adi dividiram os ativos da empresa e registraram 2 empresas separadas, a Adidas e a Puma. E com ambos os irmãos alimentados pela vingança, eles passariam o resto de suas vidas sabotando os negócios um do outro. Para nomear sua empresa, Adi usou seu apelido Adi e o combinou com a primeira parte de seu sobrenome, Dassler. Dependendo de onde você é, pode pronunciá-lo como Adidas, ou pessoalmente sempre ouvi dizer Adidas. Quanto a Rudy, ele também queria nomear sua empresa após ele mesmo, então inicialmente a chamou de Ruda. Mas depois de algumas semanas, ele decidiu mudar para o nome que todos nós conhecemos, Puma. Ele achou que soava melhor e disse que os atletas queriam ser como uma puma. Novamente, dependendo de onde você é, pode dizer Puma ou Puma. De qualquer forma, dividir uma empresa em 2 foi um processo complicado. Os funcionários tinham que escolher para qual nova empresa trabalhar. A maioria da equipe técnica foi com Adi, e a maioria da equipe de vendas foi com Rudy. Mas isso teve um efeito estranho em sua pequena cidade natal. A cidade onde tanto Adi quanto Rudy moravam era dividida ao meio por um rio. Então, uma vez que Adi e Rudy se dividiram em 2 empresas separadas, Adidas ficou de um lado e Puma do outro. E a partir daquele momento, a cidade ficou para sempre dividida. Adidas e Puma rapidamente se tornaram os maiores empregadores de seus respectivos lados do rio, e assim desenvolveram suas próprias comunidades semi-isoladas. Cada lado tinha sua própria escola, então as crianças de pais que trabalhavam para Adidas iam para uma escola,
e as crianças de pais que trabalhavam para a Puma iam para outra. Também era muito mal visto namorar pessoas do outro lado da cidade, e até gangues rivais se formaram baseadas nos tênis. Era praticamente um crime estar usando Puma do lado da cidade da Adidas e vice-versa. Eventualmente, a cidade natal dos irmãos ficou conhecida como a cidade dos pescoços curvados, porque as pessoas estavam sempre olhando para baixo para ver que tênis as pessoas estavam usando, para saber se deveriam falar com elas ou não. A única pessoa que não escolheu um lado foi o prefeito, que em eventos oficiais usava um tênis da Adidas e outro da Puma, para garantir que ambas as marcas estivessem representadas. No começo, porém, teria sido difícil diferenciar os tênis da Adidas e da Puma, porque eles pareciam praticamente os mesmos. No entanto, uma das técnicas que a Adi usou para tornar os tênis de corrida mais estáveis foi adicionar 3 faixas de couro em suas laterais. Então, em 1949, a Adi começou a pintar essas faixas de couro de branco, o que fez seus tênis se destacarem instantaneamente e as pessoas adoraram o visual. Agora que os tênis da Adidas e da Puma pareciam diferentes, tanto o Rudy quanto a Adi estavam determinados a se tornar o maior fabricante de tênis esportivos da Alemanha. E uma grande oportunidade estava se aproximando. A Alemanha estava se preparando para a sua primeira Copa do Mundo desde a guerra. Rudy conhecia pessoalmente o treinador da seleção e então tentou fechar um acordo com ele para garantir que a seleção alemã usasse chuteiras da Puma durante a Copa do Mundo. No entanto, não conseguiram chegar a um acordo sobre os termos de pagamento. Rudy estava convencido de que o treinador cederia eventualmente, mas isso deu completamente errado, pois o treinador fechou um acordo com a Adi, e então a seleção alemã usou chuteiras Adidas. No começo, a seleção alemã parecia estar com dificuldades e as expectativas eram baixas. Mas, para a surpresa de todos, eles conseguiram chegar até a final. Este certamente seria o ponto onde a sorte deles terminaria, pois estavam jogando contra a Hungria, que não perdia uma partida há 4 anos. Mas, justo antes de o jogo começar, começou a chover, e isso era uma excelente notícia. Veja, as chuteiras que Adi tinha projetado sob medida para os jogadores alemães poderiam ser ajustadas com cravos que se encaixavam na parte de baixo. Ele chamou essas chuteiras de cravos ajustáveis e elas davam aos jogadores da Alemanha uma aderência muito melhor quando a grama estava molhada. Ainda assim, a final começou de forma difícil para a Alemanha, que estava 2 gols atrás. Mas à medida que o campo ficava cada vez mais enlameado, os jogadores da Hungria começaram a escorregar, enquanto os jogadores da Alemanha estavam se movendo com facilidade graças aos seus cravos ajustáveis. Logo, a Alemanha fez o primeiro gol, depois o segundo, e nos últimos minutos do jogo tomou a liderança. Foi uma vitória extremamente improvável para a Alemanha Ocidental, que os fãs descreveram como um milagre. Pela primeira vez desde a guerra, o povo da Alemanha teve algo de que se orgulhar. Foi um dos momentos culturais mais emocionantes do país, e como a equipe venceu usando tênis Adidas, e isso transformou a Adi em uma espécie de herói nacional. A Adidas teve uma explosão massiva de demanda. Enquanto isso, Rudy estava devastado por ter perdido uma oportunidade de ouro de promover sua empresa. A tensão aumentou ainda mais 2 anos depois, durante as Olimpíadas de Melbourne. O carregamento de tênis da Puma misteriosamente não foi liberado pela alfândega, mas o da Adidas foi. Rumores circularam de que os agentes da alfândega haviam sido subornados pela Adidas para não liberar o carregamento da Puma, para que a maioria dos atletas usasse tênis Adidas. Rudy estava furioso por a Adidas estar recebendo os holofotes, e nos próximos anos, Adidas e Puma tentariam se superar a cada oportunidade. A vingança entre Rudy e Adi levou ambos a expandir agressivamente seus negócios. Ambas as empresas começaram a vender seus tênis no exterior, e então começaram a vender outros produtos, como shorts, meias e tênis. O que uma empresa fazia, a outra fazia também. E com ambas as empresas se expandindo rapidamente, os 2 irmãos recrutaram seus filhos para ajudá-los. Assim, o filho de Adi, chamado Horst, começou a tomar decisões pela Adidas, e o filho de Rudy, chamado Armin, começou a tomar decisões pela Puma. Com uma nova geração de Dazzlers, você pode pensar que o drama familiar teria esfriado, mas, ao contrário, foi o oposto. Muito em breve, os filhos teriam suas próprias razões para se odiar.
Ambas as empresas se envolveram em uma corrida de patrocínios para fazer acordos com os melhores atletas. Elas gastaram enormes quantias de dinheiro para agradar as maiores estrelas e tentar fazer com que usassem seus tênis. No entanto, isso logo fugiu do controle. Nas Olimpíadas de 1968, Horst e Armin desperdiçaram quantias enormes de dinheiro entrando em disputas de licitação um contra o outro para patrocinar certos atletas. Isso aumentou enormemente seus custos e dizimou seus lucros. Então, antes da Copa do Mundo de 1970 no México, eles fizeram um pacto secreto. Veja, na época, havia um atleta que ambos estavam desesperados para assinar: Pelé. Pelé não era apenas mais um jogador de futebol. Ele era considerado o jogador mais talentoso do mundo. Como ele era mundialmente famoso, assinar com Pelé teria sido um divisor de águas para a Adidas ou para a Puma, mas Horst e Armin sabiam que se um deles tentasse, o outro faria uma oferta melhor, e continuariam se superando até queimarem todo o seu dinheiro. Então, um acordo foi feito para que nem a Adidas nem a Puma patrocinassem Pelé, ele estava estritamente fora de questão. Então, você pode imaginar o choque e a raiva da equipe Adidas quando eles ligaram para ver as quartas de final da Copa do Mundo e viram Pelé usando um par de chuteiras Puma. Quando as equipes se posicionaram para o apito inicial, todas as câmeras estavam voltadas para Pelé. E, justo antes do jogo começar, Pelé pediu ao árbitro para parar por um momento. Ele então se ajoelhou e amarrou os cadarços. Por aqueles poucos segundos, a Puma dominou milhões de telas de televisão em todo o mundo. Sem a Adidas saber, a Puma tinha assinado com Pelé em um acordo de mais de $125 mil. E fazer ele parar o jogo para amarrar os cadarços foi literalmente a publicidade perfeita. Pelé foi para a frente e levou o Brasil à vitória na Copa do Mundo, o que elevou o status global da Puma e fez suas chuteiras se tornarem best-sellers globais nos anos seguintes. Obviamente, Horst estava furioso por Armin ter quebrado o pacto deles. O feudo Dassler estava de volta, e mais forte do que nunca. Enquanto isso, Adi e Rudy agora estavam na casa dos 70 anos. Eles ainda não tinham se falado em muitos anos e continuavam se odiando. Na verdade, mesmo quando Rudy estava morrendo de câncer de pulmão, Adi se recusou a vê-lo, ou até a ir ao seu funeral. Adi faleceu alguns anos depois. Ambos os irmãos estão enterrados no cemitério da cidade, mas em lados opostos. Então, até na morte, eles continuam divididos. Oi, lendas, é o John aqui, criador da Magnates Media. Queria rapidamente compartilhar uma notícia empolgante com vocês. Para quem não sabe, a Magnates Media não é uma grande empresa. Eu literalmente comecei este canal sozinho do meu quarto, fazendo vídeos terríveis. Eu nem podia pagar um tripé, então coloquei a câmera em cima de alguns livros, o que explicava o ângulo meio inclinado. Eu nunca poderia imaginar que estaria onde estou agora. Porque agora, eu posso fazer vídeos sobre qualquer tópico que ache interessante. E eu posso fazer isso de qualquer lugar do mundo, pois não preciso mais estar na câmera, e tenho uma pequena equipe para me ajudar. O que significa que podemos ser super criativos com os vídeos, como experimentar com 3D e animações malucas, é como ter seu próprio mini estúdio de filmes, onde você pode fazer o que quiser. No entanto, o problema é que demorou anos para eu descobrir tudo isso, como funciona o algoritmo, como contratar as pessoas certas, como conseguir grandes patrocinadores e ganhar mais dinheiro, todas essas coisas que os criadores nunca falam publicamente. Então, é por isso que passei meses e meses colocando tudo o que aprendi em um sistema simples que qualquer outra pessoa pode seguir. Por exemplo, se você quiser administrar seu próprio canal sobre crimes reais, história, tecnologia, finanças, esportes, seja lá o que você tenha interesse, você pode simplesmente seguir este sistema que criei. Eu literalmente mostro tudo o que você precisa saber para ganhar um salário integral com o YouTube, e todos os segredos dos bastidores de como faço os vídeos e como fiz o canal crescer de 0 para mais de 1.600.000 inscritos. E quando você se inscreve, também terá acesso a uma comunidade de outros criadores. Como? Já temos canais de sucesso que passaram pelo programa e com quem você pode se conectar. Além disso, eu estou na comunidade respondendo perguntas, então você pode literalmente me perguntar qualquer coisa, para nunca se sentir perdido. Honestamente, este é o sistema que eu gostaria de ter tido quando comecei, pois teria me poupado anos de erros caros e demorados. Então,
Se você já quis crescer seu próprio canal no YouTube, este sistema é perfeito para você. Basta clicar no link na descrição abaixo para garantir um dos espaços restantes, ou vá para magnatis.media, para o sistema, e eu vou conversar com você dentro da comunidade em apenas 1 minuto. Tanto a Adidas quanto a Puma haviam perdido seus fundadores, e sem eles, seus filhos Horst e Armin tiveram dificuldades para assumir a liderança. Sob a liderança de Horst, a Adidas focou tanto em acordos de patrocínio e em gastar mais que a Puma, que gastaram quase todo o seu dinheiro e se esqueceram completamente do que seus clientes realmente se importavam. Enquanto isso, a Puma, sob a liderança de Armin, focou exclusivamente em se expandir para a escala da Adidas, o que não aconteceu, e a qualidade de seus produtos sofreu por causa disso. O final dos anos 70 e o início dos anos 80 foram uma época terrível para ambas as empresas, e até 1989 estavam à beira da falência, então ambas foram vendidas para investidores privados. Agora, Adidas e Puma eram problemas de outra pessoa, mas ressuscitá-las não seria fácil. A Adidas e a Puma estavam tão focadas em se superarem que nos anos 90, a Nike a superou e se tornou a líder indiscutível da indústria esportiva. No entanto, em 1993, Robert Louis Dreyfus, um bilionário suíço conhecido por reverter marcas, comprou a Adidas. Ele queria posicionar a Adidas como a marca esportiva para atletas sérios, mas também torná-la legal novamente. Então, ele focou em criar produtos inovadores como as chuteiras Predator e fez parcerias com estrelas como David Beckham, Kobe Bryant e Andre Agassi. Em 2006, a Adidas já estava em uma posição muito melhor. Então, Louis Dreyfus comprou a Reebok por 3,8 bilhões de dólares. E em 2013, fizeram uma parceria com Kanye West para criar os Yeezy, que se tornaram uma marca de bilhões de dólares por si só. Então, graças a Louis Dreyfus, a Adidas foi capaz de combater a Nike e agora estava maior do que nunca. Quanto à Puma, ela foi comprada em 1993 por um jovem executivo alemão chamado Jochen Zeitz, e ele adotou uma abordagem bem diferente. A Puma era menor que a Adidas, então depois que Zeitz garantiu que eles estavam fazendo produtos de qualidade novamente, ele entrou em mercados de nicho como a Fórmula 1. Ele então fechou acordos com atletas de alto perfil como o Usain Bolt. Mas o mais crucial de tudo, Zeitz transformou a Puma em mais do que uma simples empresa de esportes. Trabalhando com designers ousados como Alexander McQueen e até trazendo Rihanna como diretora criativa, ele posicionou a Puma como um jogador ousado e rebelde na moda em geral. Graças a Zeitz, a Puma recuperou o status de marca bilionária no meio dos anos 2000 e agora é a terceira maior empresa de artigos esportivos do mundo, ficando atrás apenas da Adidas e da Nike. A Adidas e a Puma já não são mais empresas familiares, então em 2009 finalmente colocaram um fim no feudo Dassler ao realizar uma partida amistosa de futebol na cidade natal de Adi e Rudy. Funcionários da Adidas e da Puma jogaram juntos em times mistos e os dois CEOs até jogaram no mesmo time como um sinal de solidariedade. No entanto, até hoje a cidade onde tudo começou ainda está dividida, com a sede da Adidas de um lado do rio e a da Puma do outro. Não podemos deixar de nos perguntar se os irmãos Dassler não tivessem brigado e gastado tanto tempo se enfrentando, talvez tivessem construído a marca esportiva número 1. Mas em vez disso, a Nike fez isso. E para ver como eles fizeram isso, basta clicar nesta miniatura na tela agora. Confie em mim, a história da Nike é uma loucura. Nos vemos lá. Cheers!